a expulsão dos vendilhões do templo. Esse episódio é narrado nos 4 evangelhos, porém, a versão de João é bastante diferente das versões de Mateus, Marcos e Lucas. Diferente no quê? Principalmente na posição que ele ocupa no evangelho. Enquanto nos evangelhos ditos sinóticos, este episódio aparece no fim da vida pública de Jesus, depois da sua entrada triunfal em Ramos, que nós chamamos Domingo de Ramos, e no Evangelho de João aparece no começo da vida pública de Jesus. Isso daí é importante porque muda totalmente o enfoque. Enquanto o enfoque dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas está na crítica severa à corrupção que existia no templo de Jerusalém, que virou covil de ladrões, já no evangelho de João existe aqui a proposta de superação da religião ligada ao culto do templo, cujo templo era o centro e onde se realizava a expiação dos pecados através do sacrifício de animais. E isso é confirmado com uma outra diferença que há, porque a narrativa de João é mais longa, e ele apresenta também um diálogo no final. Nesse diálogo fica bastante evidente, aquele diálogo em que Jesus diz assim, quando os fariseus perguntam com que autoridade você faz isso, ele diz assim, se destruirdes este templo, em 3 dias o erguerei de novo. Claro que os fariseus ficam escandalizados, porque levaram 46 anos para fazer o templo, e ele fala que vai fazer em 3 dias. Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, compreenderam seus discípulos que ele falava do templo do seu corpo. Então veja só, a proposta de João é nos ensinar que o corpo de Jesus, a pessoa de Jesus, é que vai ser o centro da nova religião, não vai ser mais o templo. E aquele sacrifício de animais que eles são, vamos dizer assim, ineficazes, porque tem que ser oferecido constantemente, eles não resolvem o problema. O sacrifício do verdadeiro Cordeiro Pascal que é oferecido uma vez por todas no alto da cruz, esse sim é que vai resolver o problema e vai tirar o pecado do mundo. Aliás, isso também fica evidente logo na abertura, que diz assim, era a Páscoa dos judeus. Entenda-se que cada vez que fala judeus no Evangelho de João, não é referência a uma etnia, uma raça, mas a elite do povo, dos governantes. E a Páscoa deles era a Páscoa desse sacrifício, desses diversos cordeiros pascal, animais que não resolviam nada. E a Páscoa que Jesus nos traz é do seu próprio sacrifício pela humanidade. É claro que o tema da crítica à corrupção no templo está também presente. Isso é exposto no Jesus carregando um chicote, coisa que também destoa um pouquinho daquela visão romântica de que muitos têm, que Jesus é aquele cara bacana, aquele cara bonzinho. Lembremos que é o mesmo Jesus que disse, se alguém te esbofetear uma face, te oferece também a outra. Pois é, o cristão deve ter ódio? O cristão deve ser violento? Sim, o cristão deve ter ódio e deve ser violento. Contra o quê? Contra o pecado. O cristão não deve ser conivente com a corrupção, com o roubo, com a fraude. Agora, o cristão deve amar o pecador, porque Jesus perdoou-nos no alto da cruz e deu a vida pelos pecadores, mas o cristão deve sim odiar o pecado. Amém.